6. Hebreus capítulo 2, versículo 6. Espírito Santo fala ao nosso coração, Pai. Toma a nossa vida em tuas mãos. Há poder no sangue de Jesus. Louvado seja o Cordeiro. Mas em certo lugar testificou alguém: que é o homem para que te lembres dele? Ou o filho do homem para que o visites? Fizeste-o um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus, coroado de glória e honra por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da salvação deles. Amém? E glorifica, o autor da nossa salvação, aquele que foi feito, pouco menor do que os anjos, e provou a morte para vencer a morte. Hebreus capítulo 2, versículo 6. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o filho do homem para que te lembres dele, ou o filho do homem para que o visite? Fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste. Está falando de Jesus. Olhe para cá. Então ele cita o Antigo Testamento, Oh Deus, quem é o homem para que o Senhor possa se lembrar dele? Quem é o filho do homem para que o Senhor o visite, para que o Senhor esteja com ele? Porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso e o homem não é nada, Eles tinham isso na cabeça dele, O pessoal do Antigo Testamento, o povo de Israel, sabia da sua insignificância, Lógico, não todos, mas eles foram ensinados a isso. Sabia da grandeza de Deus. Então, eles: por quem somos nós para que o Senhor se importe conosco? Está dizendo assim, outras palavras: quem somos nós para que o Senhor se lembre, se importe, esteja conosco, nos proteja, nos ame? Porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, é amado, é engrandecido no céu, e nós não somos nada, não temos o que lhe oferecer. Quem é o homem, quem somos nós para ter o privilégio de ter o Senhor conosco, nos amando, nos ajudando? Essa é a pergunta que se faz, que deve ser feita hoje em dia, As pessoas não se fazem, elas fazem ao contrário, Ela quer ser Deus e fazer Deus de empregado dela. Ou seja, o pensamento certo é a pessoa entender que ela não é nada, que não merece nada, como eles entendiam isso. Então, quem é o homem para que Deus se importe com ele?
para que Deus ajude ele, para que Deus ame? Essa pergunta que a gente tem que se fazer. Mas hoje, a pergunta que as pessoas fazem, né? Aliás, não fazem essa pergunta. Elas dizem: eu sou merecedor, eu sou tudo, eu mereço e Deus tem a obrigação de fazer. É o contrário, né? A maioria das pessoas tem isso na cabeça, de achar que tem direito, que é merecedor e que Deus tem a obrigação de fazer. Totalmente diferente do que diz a Bíblia. A Bíblia diz que Deus é soberano e que a pessoa não é nada, não tem direito nenhum. Tinha o direito e tem de morrer e de ir para o inferno. Esse é o direito que a pessoa tem, porque ela é pecadora. Por isso que Jesus veio, porque o direito que assiste a pessoa é de sofrer eternamente, porque ela é mal, usa o livre-arbítrio para ser mal. Esse é um direito que é certo da pessoa. Tanto é que Jesus veio para mudar isso aí, né? Hoje em dia a pessoa pensa que Deus é empregado dela e ela tem direito de tudo, está certo. Então ele diz: quem somos nós? O Senhor nos ajudar, se importar, querer nós perto do Senhor. Somos nada. Essa é a humildade. Nós não somos nada aqui. Ou seja, a pessoa tem vergonha de até de falar com Deus, de olhar. Como chega uma pessoa, uma autoridade na casa da pessoa, a pessoa fica com vergonha, né? Isso é humilde. Não, ao contrário. Trata Deus como se fosse uma pessoa, qualquer pessoa, pessoa comum. Não existe. Ele diz: quem somos nós para ter o privilégio da sua visita, da sua presença, o Senhor se importar conosco? Aí ele fala embaixo, né? Aí ele, no 7 ele diz: fizeste-o um pouco menor do que anjos, né? Está falando da vida de Jesus, está no Antigo Testamento. Ele está citando o Antigo Testamento. Fizeste-o, né? Fez Jesus, homem, um pouco menor que anjos, né? Em corpo humano, de glória e de honra o coroaste. Aí continua dizendo, falando de Jesus: todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que sujeitou todas as coisas, nada deixou que não fosse sujeita. Mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Então ele está dizendo que Jesus, Deus Todo-Poderoso, o homem não é nada, não é digno da presença dele. Quem somos nós? E mesmo assim Deus se fez homem, né? Se fez carne, homem. Isso que eles não entendiam, né? Nos concílios, né? Que tiveram em Nicéia, os concílios da igreja, que os estudiosos estudavam e não conseguiam entender isso aí. O apóstolo Paulo explicando, né? Aí o Espírito Santo explicando, ele não conseguiu entender. Como hoje muitos discutem, como é que um Deus Todo-Poderoso pode habitar no corpo humano? E toda a plenitude de poder está dentro do corpo humano. Então isso era discutido. Aí uns não acreditavam que Jesus vem em carne, aí João disse que era o de Cristo. Outros disseram que era só o Espírito, que ele era o Espírito, vinha, né? Outros conceitos, tinham vários conceitos, que ele não poderia ser carne, Deus não poderia, e por aí vai, são muitas coisas, porque é difícil para a mente humana entender naquela época. É diferente de hoje. O povo é mau, o povo está nem aí. Hoje o negócio está
Se você for ver de 30 anos atrás, você vê os crentes de 30 anos atrás eram respeitados, né? Era mais fácil ser crente há 30 anos atrás. Então, naquela época, o povo antigamente tinha temor, sim. E ficar, poxa, um Deus, nós não somos nada. Agora está dizendo que Ele está aí. Os judeus demoravam até acreditar isso. Não, isso aí fica complicado. Deus é o nosso Deus, o Deus dos nossos pais, que apareceu a Moisés, que todo mundo, o monte tremia. Agora é Ele aí, está aí dentro desse corpo. Não pode. Tem algo errado. É difícil a pessoa entender. Então ele está dizendo o grande amor do próprio Pai, o Deus, se fazer carne ali, habitar na carne e nos ossos, o espírito dele ser um Espírito Santo do céu, se fazer, né, menor do que os anjos, no que se refere ao corpo. O corpo do anjo é um corpo santo, é criado um corpo santo, um corpo celestial, lógico. E o nosso corpo é um corpo de carne. Então são menores do que os anjos, nesse sentido que ele está falando de corpo. O corpo do anjo é um corpo eterno, espiritual, santo, é criado santo. Não é carne, é um corpo espiritual. Carne somos nós. E vamos ser carne eternamente, né? Vamos ser carne eternamente. Carne diferente, né? Lógico. O corpo vai se unir ao espírito, igual o corpo do Senhor Jesus. Um corpo que é apalpável, que ao mesmo tempo é espírito. Corpo eterno, indestrutível. O corpo diferente dos anjos, os anjos é espírito. Um espírito, Jesus disse, um espírito não tem osso nem carne. Mandou, né, Tomé pegar e disse, não, o espírito não tem osso nem tem carne. Eu tenho aqui minha pálpebra. Então os anjos são espíritos ministradores, espíritos de guerra, dependendo do anjo que Deus criar. São altamente poderosos, bonitos, santos. Jesus disse, os santos anjos, com alegria, são filhos de Jesus, filhos santos. Nasceram santos e foram santificados mais ainda os que não se rebelaram. Santos, são lindos. Se está perto do anjo, você já sente a alegria do Espírito Santo que está no anjo. O poder do anjo, já sente tudo. E nós fomos criados menores no nosso corpo, lógico, nosso corpo, coitado do nosso corpo. Vou comparar com o corpo do anjo, logo, que é um corpo celestial de glória. Então, o próprio Deus, que é maior do que tudo, se fez menor do que todos, habitando no corpo de carne. Isso que é humildade, que é amor. E recebeu todas as dores do pecado na carne. Recebeu dor, uma coisa que, para que a gente não recebesse eternamente. Aí ele disse, de honra e de glória o coroaste. Você fez um corpo humano e colocou a glória de um Deus nele. Fez um corpo humano, nasceu da Virgem Maria, e o Espírito Santo ali, o próprio Deus no corpo humano. Ou seja, de glória, o corpo é humano, carne e osso, e o Espírito é o Espírito Santo de Deus. É Deus que está ali naquele corpo. Não é o Espírito humano simples. Então fizeste ele simples, um corpo humano, mas coroou, derramou glória sobre ele, o Espírito do Deus. O próprio Deus habitou nele. Honra e de glória. Só quem é honrado, quem é glorificado, quem é Deus. Então não pode ser outra pessoa.
Está dizendo que coroou de honra e de glória. Então só quem recebe honra e glória é um ser divino, é o Deus Criador, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Está entendendo até aí, né? Tá ou não está? Né? Então o homem não tem nada, a Bíblia diz. O homem não é nada, toda honra e glória pertence a Jesus. Jesus, os hinos que é cantado da harpa, ou os hinos da santa doutrina, o próprio Deus compõe e manda o anjo trazer, o Espírito Santo revela a pessoa escreve, o próprio Deus da melodia, ele escreveu lá, ele manda a letra, manda a melodia, e ele se move com o Espírito Santo para fazer a pessoa cantar. E tem ainda o Espírito Santo que, quando a pessoa canta, ele faz o louvor entrar na pessoa e mudar, ela achar bonito. Ou seja, nada é um indivíduo, só o corpo mesmo está cedendo o corpo. Nada é o ser humano, nada. O ser humano não faz nada. Nada a pessoa faz. Se a pessoa não faz nada, não cria nada, ela é totalmente dependente. Então, como é que eu vou honrar? Como é que eu vou exaltar? Como é que eu vou idolatrar? Pessoa que é pó do pó do pó. E as pessoas se acham ainda alguma coisa, porque tem alguma boniteza, alguma sabedoria, alguma inteligência, que inventou alguma coisa e a maioria das invenções é de Satanás no mundo, lógico. Ele que inspira os estilistas, os cantores gospel, os cantores mundanos, a moda, tudo. E Deus inspira os seus santos a andar, se vestir, a louvar. Tudo vem do mundo espiritual. Como é que a pessoa é alguma coisa? Como é que a pessoa vai receber alguma coisa? Aí Deus se retira dela, não mais usa ela, e aí? Acabou-se. Aí se mata, entra em depressão, vende a alma ao diabo para poder continuar. Muitos e muitos cantores, pregadores viajam para fazer pactos satânicos com Satanás para operar milagres, prodígios, para ter uma voz bonita para cantar, para pregar, porque perderam por desobediência, que não quiseram se santificar, perderam os dons, ou nunca tiveram e querem ter os dons e não querem se santificar. A pessoa nunca teve os dons celestiais, não quer obedecer porque tem que obedecer para ter os dons, aí vai procurando feitiço e encantamento. Ou ela já teve os dons, mas desobedeceu, não quis permanecer nessa doutrina, perdeu, não quer voltar a se santificar, quer ter os dons para ficar famoso, então faz um pacto com Satanás. Aí Satanás dá os dons à pessoa, mas a pessoa não quer de maneira nenhuma largar o mundo, que essa é o certo que é para fazer. Então Jesus, ele está dizendo, nós somos significantes, né? O autor dizendo, quem é o filho do homem, para que tu lembre dele, visite, e se importe, esteja, e salve, e socorra. Mas o Senhor, né, fizeste menor do que os anjos, nós somos pequenos, mas o Senhor habitou no corpo humano, com glória e com honra. Aí ele continua dizendo no 8, todas as coisas ali sujeitaste, confirma que é Jesus, que é Deus. Ele está dizendo que todas as coisas foi sujeita a esse homem, a esse corpo que foi encarnado por Deus, pelo Espírito Santo. Está dizendo que todas as coisas lhe sujeitasse debaixo dos pés. Tudo que você pode imaginar está sujeito aos pés deste homem, que tem o Espírito de Deus nele, que é Jesus. Então está falando de Deus. Aí ele diz, ora, visto que ele sujeitou todas as coisas,
nada deixou que ele não fosse sujeito. Até a morte, né, ele fala mais na frente, foi sujeito a ele, está sujeito a Jesus. Faltava a morte humana, né, essa morte aqui, que a morte ressujeita a Deus, a Jesus. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Nada, então todas as coisas é sujeito a Jesus. Lá em Colossenses, né, diz que ele tem o poder de sujeitar tudo e todas as coisas a ele mesmo. Tudo e todas as coisas, o universo, as leis de física, leis naturais, demônios, anjos, homens. Jesus tem o poder de sujeitar a ele todas essas coisas. Se ele quiser, ele sujeita. Ele é soberano. Mas agora não vemos todas, mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, aí fala Jesus, coroado de honra e de glória, por causa da paixão da morte, para que pela graça, né? Para que pela graça a graça de Deus provasse a morte por todos, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, tudo existe por meio de Jesus, que foi coroado em forma humana, em trazendo muito e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se pelos sofrimentos o autor da salvação. Então ele está dizendo que era necessário que o próprio Deus viesse em pessoa humana, experimentasse a dor, levasse para levar, né, aperfeiçoar e levar para a glória muitos seres humanos, muitos filhos. Ou seja, ninguém iria ser um. Entenda que ninguém iria. O Espírito Santo, a Bíblia diz, o Espírito Santo nos revelou que Jesus, ele foi morto antes da fundação do mundo. O sangue que era derramado era o sangue de Jesus. Quando Adão e Eva pecou e conheceram o pecado, viram que estavam nus, Deus sacrificou um animal e cobriu eles as partes íntimas, né? Cobriu o pecado, cobriu a vergonha. Ali tipificava Jesus. Ele foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus já tinha na mente dele essa produção. Se o homem errar, eu salvo. Ou seja, o Deus quer o homem de qualquer maneira. Qualquer maneira o Adão está lá com o Senhor. Qualquer maneira Deus ia ter o homem com ele. Ele ama o homem. Eu estou criando e o homem vai estar comigo. Eu vou garantir ele de qualquer maneira, não importa. Ele é Deus. Nem que eu vá, tem que morrer por eles e sofrer, mas eu vou criar, vou testá-los e eles vão estar aqui. Acabou-se. Deus é Deus. E para isso ele se sujeitou à dor. Então, o sangue foi derramado. Sacrificavam animais, ofertavam pelo pecado. Já era o sangue de Jesus, tipificar o sangue. Aí veio a lei dada a Moisés e já estava sendo cumprida no mundo espiritual. Faltava só ele vir no mundo físico cumprir literalmente, né? Que espiritualmente já foi. O importante é espiritual. Ele disse: não, o seu sangue já está derramado aqui. Daqui, se errarem, eu vou sacrificar um animal e cobro eles com sangue. Eles se arrependem, tá? Depois você vai. Você já estava Deus garantindo a vida eterna ao homem. Esse é o amor. Então, quando Jesus veio, o apóstolo Paulo ainda fala, né, nas duas cartas,
Ele diz nos tempos eternos. Ninguém sabe, não sabe quando Deus planejou isso. Os planos dele não se frustram. Eu vou fazer isso aqui e vai dar certo, acabou. Nem que eu vá lá e sofra. Foi o que aconteceu. Então o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. As pessoas se arrependiam, lógico, mataram o animal, e ele aceitava. Os que não se arrependiam, lógico, não aceitavam. Mas o sangue foi derramado já no mundo espiritual. E aquele que oferecesse o sacrifício, se arrependesse, o coração oferecesse, Deus perdoaria. As pessoas eram perdoadas assim. Até vir Jesus. Jesus é o cordeiro. Continua a mesma coisa, não continua nada de diferente não. Jesus disse que veio para cumprir tudo isso aí. Continua a mesma coisa. A pessoa vai ter que se arrepender e vai ter que ter derramamento de sangue para ser perdoada. A única diferença é que Jesus derramou de uma vez por todas, e o sangue dele cobre qualquer pecado, cobre para sempre, purifica para sempre. É o sangue de um Deus. Requer arrependimento da pessoa. Era necessário isso, Deus se fazer homem, morrer, viver entre nós, levar nossas dores, nos aperfeiçoar milhões, para levar para a sua glória, para garantir. É uma ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Senhor Jesus lava, o Pai envia, o Pai perdoa, o Senhor Jesus lava, o Espírito Santo conduz, purifica, prepara, garantindo assim que a criação que foi feita com amor, como todas são feitas, lógico, que foi feita conforme sua imagem e semelhança, seja salva do pecado, da rebelião. E Ele mesmo, acabou com esse pecado, com essa rebelião. Ele diz aí que lá no versículo 8, mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Ele. Ele está dizendo que todas as coisas são sujeitas a Jesus. Ele sujeitou na cruz quando morreu. Mas agora nós não vemos todas as coisas sujeitas. Vemos algumas coisas sujeitas a Ele. Isso não significa que todas não sejam. É igual uma coisa invisível. Uma coisa é invisível. As bactérias são invisíveis. Se você olhar, você não vê a bactéria, mas elas não existem. São invisíveis aos seus olhos, ao seu campo visual, que você não está vendo. Mas se você botar um microscópio, você vai ver, elas existem lá. Então, Jesus, todas as coisas são sujeitas a Ele. Ele está dizendo que nós agora não vemos todas as coisas, porque são espirituais, mas para Deus Ele já viu e vê. Tanto é que Ele já mostrou a João, está escrito na Bíblia, que vai acontecer com Satanás e todos os seres humanos, os obedientes e os obedientes. É a questão de tempo chegar até lá. Como o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, e demorou um tempo para ele chegar até aqui. Mas desde a fundação do mundo, a vitória já estava garantida àqueles que se arrependessem e sacrificassem. A mesma coisa, Ele morreu, sujeita, a gente não vê no mundo espiritual
e vê até no mundo físico, Satanás é sujeito a Jesus, ao nome de Jesus. E será, todos se sujeitarão, a Bíblia diz, todos se ajoelharão. Isso é aos poucos, né? Está caminhando para acontecer isso aí. Tem as etapas para acontecer, porque Deus é misericordioso, quer que as pessoas se arrependam. Mas é inevitável de não acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Já morreu na cruz. Antes da fundação do mundo, ele já deu a palavra. Já veio e morreu na cruz. O Espírito Santo está aí. Então vai acontecer. Todos os passos, quase todos já aconteceram. O restante vai acontecer, lógico. Pode ter certeza disso que vai acontecer. E ele vai sujeitar todas as coisas no plano material, quando ele vinha dos 1000 anos, quando passar os 1000 anos, e quando Satanás for preso, lançado no lago de fogo, jamais vai sair, vai ficar queimando lá, junto com os demônios, e junto com os homens e mulheres que não aceitaram Jesus, não obedeceram à santa doutrina. Aí Deus vai ser um em todos, como Ele é um em todos lá no céu, vai voltar a ser um em todos, em todo o universo, a existência. Não vai haver ninguém que vai se separar de Deus. Deus vai estar em todos os seus filhos, suas criaturas. Atualmente Deus não está em todos, está naquele que obedece, que é lavado pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo é Deus, habita nele, até onde eles obedecerem, onde se humilharem. Depois, se não, ele sai e não volta mais, ou volta, aí é com ele. Mas só está aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro. Não está em todos. Lá no céu está em todos, mas aqui não. Aqui também faz parte da existência de Deus, do seu domínio. Antes da rebelião de Lúcifer, Deus era um em todos. Depois que Lúcifer se rebelou, desobedeceu e se apartou, então eles perderam a presença de Deus. Como muitos seres humanos não têm, e vai chegar o dia, o fim, que todos vão ser trancados no lago de fogo com o demônio, e só vai ficar aqueles realmente que obedeceram a Deus, que passaram na prova, foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Deus vai ser um em todos. Todo ser humano, toda criatura no céu já é, Deus já habita em todos e vai habitar em todas as criaturas humanas também. Todas as suas criaturas vai ter o Espírito Santo. Nenhuma não vai ter. Todas vão ter o Espírito Santo. Todas as criaturas do céu e na terra, onde houve, vai ter o Espírito Santo. Porque Jesus sujeitou à morte, venceu a morte para que muitos vençam. E a morte será lançada, né? Na Apocalipse, né? A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, para jamais sair. E Deus vai voltar a ser um em todos, como era antes da rebelião. Então, quando a pessoa se rebela, quando ela se revolta, ela se aparta de Deus. Se ela permanecer assim, até terminar a vida dela aqui, vai se apartar para sempre de Deus. Jesus sujeitou à morte, venceu. Cada dia que está se aproximando, está chegando o dia de se cumprir todas essas coisas. Vai chegar um dia, arrebatar a igreja, vai vir o anticristo, vai tudo, vai ter o ponto final, vai vir Jesus, vai encerrar, vai começar os 1000 anos, no final vai encerrar, tudo já planejado, tem um fim, e Jesus já garantiu esse fim na cruz, morreu na cruz. Ele, tá, eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer, como eu já venci tudo e já coloquei um ponto final em tudo para vocês. Fui em carne, osso e sangue, senti as dores por vocês e coloquei um ponto final em Satanás, no pecado.
E vai ser aos poucos para vocês se arrependerem. É assim que Deus faz. E aquele que se arrepender, largar o pecado, Deus vai habitar nele para sempre, pelo sangue do Cordeiro. Amém? Vamos ficar de pé e glorificar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Louvado seja o Cordeiro, porque é assim. Agora a gente não vê, né? Pensa que não. A pessoa não vê o mundo espiritual. O mundo espiritual existe, é mais real do que esse mundo aqui. Aliás, é o verdadeiro mundo, é o mundo espiritual, não é esse mundo. Esse mundo é o mundo físico. O mundo espiritual que é o verdadeiro mundo, que é um mundo paralelo, é esse que foi criado. O universo foi criado no tempo. Deus não vive no tempo, o céu não vive no tempo. É um mundo paralelo, é isso aqui. Um mundo que não é permanente, que vai se acabar, ser corrado pelo fogo. O mundo, a vida, é a vida espiritual, é o espírito, não é aqui. Amém?